Fala galera, hoje a gente veio trazer para vocês uma novidade muito especial para a indústria de fundos e pra gente. O InfoMoney lançou a premiação Outliers, uma inovação no setor, o Oscar brasileiro da indústria de fundos. É isso aí, H. E olha só, convidaram o Stock Pickers, aliás, que convite de honra, hein? Para acompanhar de perto o universo da premiação Outliers. A premiação vai além dos tradicionais rankings anuais de fundos de investimentos. Aqui, além do reconhecimento de melhores fundos, nós temos votação de gestoras votando em outras gestoras para refletir a voz técnica do mercado e também temos o voto popular que reúne todos os indicados às categorias das gestoras. Assim, o mercado todo participa, gestor, investidor e entusiastas. E eu conto com a participação de vocês. E você, Cola, já deu seu voto popular? Óbvio, você acha que eu ia ficar de fora? E a melhor parte, H, é muito fácil. A gente tem dois caminhos, basicamente, de voto. Se você é pessoa física, seu voto popular deve ser feito acessando o hot site do Outliers, www.outliersinfomoney.com.br. Você que é gestor, muito importante, você vota no site, porém você não entra direto nele. Isso porque cada gestora recebeu na segunda-feira, através do e-mail institucional de contato comercial, uma chave única de voto, ou seja, essa chave é o que vai contabilizar o voto institucional da gestora no prêmio. É muito importante o voto da gestora e vocês precisam fazer o voto lembrando que ele é institucional, ou seja, clicando lá no e-mail do InfoMoney Outliers, a votação só pode ser feita uma vez e vai valer para representar a gestora como um todo. Alinhe entre vocês. Boa, H. E quero todo mundo votando, hein? A primeira edição do Outliers, galera. Vamos participar. E se você, gestor, não está com acesso à sua chave, manda um e-mail para contato@outliersinfomoney.com.br. Caso queira saber mais, é só acessar o site do InfoMoney. Então acho que é um governo muito pró-business. Quando a gente vê todos aqueles CEOs enfileirados na posse, aquilo tem uma representação super importante. Acho que bolsa vai ser um subproduto importante disso. Assim, quando você olha no big picture, a avaliação é que o geopolítico é bem mais instável agora. Por outro lado, você pode ter uma melhora no cenário que afetou mercados no passado recente, que são esses conflitos. É um governo pró-mercado, é um governo pró-business. Então, talvez tenha uma boa oportunidade agora para quem quer ter dólar, se escorregar muito a taxa de câmbio, por que não? Mesmo que o mercado fale, olha, esse governo vai ter uma alternância de poder, né? Eu acho que o mercado tá louquinho para pular nessa tese. Assim, give me a reason pra pular e falar, a partir de amanhã o mercado vai operar uma alternância de governo. É difícil o mercado meio que não olhar para nada dos próximos 24 meses e pensar só em 27, né? Eu acho que o Brasil ainda passa por uma situação delicada. O mercado para de panicar quando os governos panicam. E eu não acho que esse governo panicou já. Ele ainda não entendeu a dimensão do problema, né? Show me the money. Hoje nós vamos falar provavelmente do tema mais importante. Não dá para falar que é só do mercado financeiro, talvez econômico, geopolítico do mundo, que é Donald Trump. Donald Trump, cola comigo. E por sinal, muito bom estar contigo novamente nessa nossa nova temporada. Exatamente. Que começa hoje num novo cenário. E para quem está no podcast, as pessoas não estão vendo o cenário, fica o convite para você conhecer o nosso canal do YouTube, sim, que é Stock Pickers também, como é no podcast. Com certeza. E lá você consegue visualizar, ver como nós somos fisicamente, porque o Nando disse em uma reunião nossa que as pessoas nem sabem, só sabem a nossa voz. E cuidado para não se assustar também. Já rolou essa contigo? Já rolou comigo? Já. Às vezes tá Isso daí rolou ontem comigo. Uma vez eu tava num restaurante no Rio, aí eu tava falando assim com o garçom, ele virou: Lucas Collazo? Reconheci pela voz, é que eu nunca vi, só escuto o podcast. Uma voz única. Cara, acho que é importante a gente assim, trazer nesse nosso episódio de estreia o seguinte, que além desse novo visual, a gente também está fazendo algumas pequenas mudanças, mas que o nosso objetivo é criar uma fluidez cada vez maior, Sim. É escutar o que nossa audiência fala, claro, de feedback, e aí de fato trazer essa execução. Então, a partir de hoje, os programas do Stock Pickers serão
mais rápidos. Isso. Serão menores. Não pequenos. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente vai abordar os principais temas de maneira super incisiva para que em 1 hora você consiga estar por dentro de tudo de mais importante que vai rolando. O nosso tempo limite a partir de agora de episódio vai ser 1 hora. Se você escutar em 2 vezes, 1 vez e meia, vai mais rápido. Seja no podcast ou no YouTube, que também dá para fazer isso. Então a gente vai encurtar. Dito isso, as nossas pautas serão mais redondinhas, dinâmicas, em cima de temas mais específicos. É isso. No tempo de uma corrida na esteira, o episódio está completo. Temos bloco novo no final do programa também, que é bem interessante. Vocês vão conhecer daqui a pouco quem? Eu já explico o que é esse quadro quando a gente chegar nele, então fica até o final, porque é um jogo. É um jogo. A gente trouxe um jogo, estamos tentando inovar aqui. Vamos gamificar. E deixe sempre sua opinião aí embaixo, que vocês escreverem, a gente está de olho. Muitas delas que forem ruins a gente vai ignorar, mas as boas a gente vai levar em consideração. Mas é isso, dá o seu comentário também, é importante pra gente, dar o feedback. E fiquem com a gente aí ao longo desse ano, mais um ano juntos. Amém. Vamos aí. Bom, vamos falar do tema, então, Donald Trump, Estados Unidos. É o principal tema do mundo. É interessante que a gente até pensando no como construiríamos esse episódio de estreia, não tinha como tratar de outro assunto. Assim, o mercado só fala disso. Você entra no site de notícia que você quiser, preferencialmente Infomoney, você só vai ver notícia do Trump, para tudo quanto é lado. Naturalmente, os investidores buscam oportunidade em ambientes de incerteza, só que a incerteza ela gera também muito risco. A volatilidade é uma relação entre retorno e risco, nada mais do que isso, né? Então vamos entrar um pouco nesses detalhes para entender onde de fato a gente consegue ganhar dinheiro com toda essa história. Depois dessa licença poética aqui dos recados paroquiais, pô, galera, início de temporada, a gente precisava falar alguma coisinha também, né? Mas já indo então para o nosso convidado, Fernando Fenoli, esse ano de 2025... vai ser mais fácil torcer pelo Palmeiras ou olhar e acompanhar os mercados? Tudo bem, senhores. Obrigado pelo convite. Uma honra participar do primeiro Stock Pickers do ano. Meio cobaia, sendo o primeiro também. Espero que eu passe bem por isso. Torcer pro Palmeiras é sempre um sofrimento, né? Mesmo quando ganha, né? Não é muito simples, não. O mercado também tira bastante do nosso sono, né, da nossa energia, né? Pelo menos torcer é divertido. Acompanhar o mercado tira a nossa energia no final porque é muito intenso, né? E eu acho que esse ano vai ser bem intenso por essa mudança grande que a gente está passando depois da eleição do Trump. É uma mudança, assim, eu acho bastante significativa que há muito tempo a gente não vê. Gosto até de trazer aqui um pouco o que o Niall Ferguson falou, que é um historiador britânico super importante e bastante vocal assim no mundo. Ele cunhou, né, falou, olha, a gente está passando por um vibe shift, né, tá tendo uma mudança de vibe mesmo, né, a vibe mudou, é mais ou menos essa tradução. Isso está tendo repercussões no mundo inteiro de maneira muito rápida e muito intensa, né, e não começou 20 de janeiro, ela começou lá na eleição do Trump, em 5 de novembro, né, dado que a vitória foi uma vitória muito ampla e muito clara, né, e isso meio que levou a um efeito cascata no mundo inteiro. Acho que governos ali que já estavam meio que balançando, acho que foi um empurrão final para que eles caíssem. A gente teve, por exemplo, na França, um primeiro-ministro que caiu, no Canadá o Trudeau vai deixar o governo, né? Na Alemanha vai ter uma nova eleição, na Coreia do Sul também o governo caiu, então meio que foi assim um chacoalhão geopolítico e com repercussões também econômicas, tá? Então, as implicações para o mercado vão ser grandes, o mercado já antecipou uma parte delas, mas a gente está vendo só o começo desse processo que vai ser bem intenso, acho que em 2025. Fernando, a gente tentou fazer um exercício aqui, se colocando no lugar da nossa audiência. Ao longo da última semana, né, agora, a gente teve uma série de declarações, tanto do Donald Trump quanto do Elon Musk, entre outros interlocutores do governo americano, muito polêmicas, assim, o tempo todo o celular apitando, né, avisando alguma coisa nova, coisas mais consolidadas e concretas, outras que eram umas cutucadas para cá, para lá, e eu acho que, descolocando, a gente fazendo esse exercício, né, fica uma coisa meio perdida, o que é ruído e o que é sinal, separar o joio do trigo, né? Exato, até porque, assim, eu acho que quando você tem Donald Trump como presidente, é natural que, como eu disse, né, todos os sites de notícias repercutem tudo a respeito da vida dele. Tanto coisas que são importantes, como outras que estão ali para, enfim, gerar barulho mesmo, trazer audiência. Então, quando a gente traz essa temática para o mercado
financeiro, para o mercado econômico, as pessoas às vezes se sentem perdidas pela imagem que cria-se em torno de uma pessoa que gera tanto ruído e o que de fato é importante e o que a pessoa deve focar para os investimentos, né? Então a gente queria ouvir de você, como economista, o que de fato é importante que está rolando agora nesse novo governo. Tá. Eu acho que a mudança na parte econômica relevante é uma mudança para um governo bem pró-business, né? Eu acho que na administração anterior existia um foco diferente em outras questões que eram mais importantes do que a economia. Eu acho que a parte, por exemplo, climática, a parte social, comportamental, que eram bastante importantes, que essa nova administração coloca como um segundo plano. Tá? O foco volta a ser a economia, o Make America Great Again, ou seja, uma economia pujante, forte, que lidera, onde ele diz que será a economia que mais vai gerar riqueza, que mais vai crescer, né, tornar a economia americana aquilo que a gente tem de memórias lá dos anos 80, anos 90, como realmente o grande líder, que talvez nos últimos 10, 15 anos realmente os Estados Unidos teve muito dessa decadência do império, outros países emergindo. Acho que o Trump vem para tentar resgatar isso. Eu acho que na parte econômica ele vai pisar nesse acelerador, buscando transformações, incentivando transformações importantes na economia. Tá? Então acho que é um governo muito pró-business. Quando a gente vê todos aqueles CEOs enfileirados na posse, aquilo tem uma representação, um sinal super importante, né? Assim, uma simbiose entre setor privado e governo muito grande, né? O setor privado sempre foi muito forte nos Estados Unidos, é o que levou os Estados Unidos a ser o que é hoje, mas eu acho que agora vai ter uma simbiose novamente, especialmente entre o setor de tecnologia e o governo. Tá? Então acho que eu olharia muito para isso. O que é sinal? É um governo pró-mercado, é um governo pró-business, né? Eu acho que isso o mercado obviamente que vai receber muito bem, né? É um governo que vai buscar aí taxas de crescimento mais robustas ou sólidas, né? Vai buscar, enfim, acho que bolsa vai ser um subproduto importante disso, né? E o apoio a essas grandes empresas também a gente vai ver. Então, acho que para mim esse é o grande sinal. O que tem muito de ruído, às vezes é muito essa questão principalmente nesse início, né? Mas todo dia tem esses ruídos de tarifa. Vou colocar 25% de tarifa a partir de 1º de fevereiro. Eu vou colocar 25% de tarifa no México, no Canadá. Isso eu acho que é ruído nesse momento. Tá? Eu acho que tem sim um planejamento de tarifário ao longo do ano. O que é concreto disso? Até aproveitando, Fenólio. Então, acho que o que é de concreto? Que tem sim o objetivo de utilizar tarifas como instrumento de negociação. Tá? O governo americano e essa administração vê algumas relações entre os países muito injusta para os Estados Unidos. Então, acho que 2 exemplos. Tá. Para questão tarifária mesmo, né? Os Estados Unidos tarifam muito pouco os produtos que importam dos outros países, enquanto que os demais países tarifam muito os Estados Unidos. Então, de certa forma, na visão deles, injusto. Um outro ponto mais específico é sobre a OTAN. Né? Os Estados Unidos gastam muito mais dinheiro na contribuição em relação ao PIB para manter a OTAN do que a própria Europa, que é o principal beneficiário disso, dado a sua relação com a Rússia. Então, eles dizem, por que eu tenho que contribuir mais e nem vocês contribuem? Vocês podem contribuir, são países ricos, não é justo. Então, ele tem um pouco dessa questão de ajustar algumas assimetrias que existem entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Tá? E o instrumento de tarifa vai ser feito para isso, né? Eu vou usar isso como instrumento de pressão para tentar chegar num denominador comum. Então, até o Scott Bessent, que vai ser o futuro ministro da Fazenda dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né, o secretário de Tesouro, ele já falou, vai ser tipo um Ford Guidance, né, que a gente ouviu muito essa expressão no passado com o Banco Central americano, né, não vai subir juros por muito tempo, né, o Ford Guidance. Agora ele quer dar um Ford Guidance de tarifa, falou, olha, se a gente não conseguir sentar na mesa e negociar nos termos que a gente acredita que são corretos, vocês vão ter que acabar sendo punidos com uma tarifação, dado que a gente praticamente não te tarifa, né. Então acho que esse é o sinal importante, tá. Eu acho que isso vai acontecer ao longo do ano, né? O que o Trump anunciou? Estudos, ele pediu estudos para quais são os países que possuem maiores assimetrias contra os Estados Unidos, quais são os instrumentos que eu posso utilizar pela legislação e pelas leis. E isso termina 1º de abril. E depois disso em mãos, aí sim ele vai sentar na mesa e falar, olha, com esse país a gente tem que tomar essa atitude, com aquele país vai ser por esse canal. E aí sim eu acho que essa história de tarifação vai crescer, né? Eu acho que esses arrobos, tipo, vou tarifar amanhã, eu acho que isso é mais ruído. Tá? Mas o processo de tarifação, ele pode vir a acontecer sim até o final do ano, se as negociações falharem.
Se elas forem bem-sucedidas... Aí nem precisa. Aí nem precisa. E qual que é a grande consequência disso? Se vier a tarifação? Assim, se vier, depende muito da magnitude, né? E do escopo também. Eu acho que a China é um candidato grande a sofrer algum tipo de tarifação. Acho que as negociações com a China são mais difíceis. Por exemplo, com o Canadá é mais fácil, as assimetrias são menores. É um país muito parceiro dos Estados Unidos há muito tempo. O México é um pouco mais complicado. Mas com a China é bem mais difícil, né? Então talvez algum tipo de tarifação aconteça. Até mesmo no Trade War 1, lá de 2018 e 2019, quando foram impostas tarifas, tinha alguns mecanismos no qual essas tarifas seriam revertidas se a China cumprisse com o acordo, né? Então ele colocou a tarifa e falou, se você cumprir com o nosso acordo, eu tiro. Passou-se o tempo e eles não cumpriram com o acordo. Então o Trump pode chegar agora e falar, vou aumentar a tarifa baseado nos critérios de 2018 e 2019 porque a China não cumpriu o acordo. Tá? Então acho que com a China é um pouco mais provável. Assumindo que você não tenha um choque tarifário, vamos tirar o extremo, né? Mas algumas tarifas aconteçam no mundo, né? As análises que são feitas na economia é um choque negativo de oferta. Então você vai ter um aumento de preço, né, e uma redução da quantidade consumida. Então isso seria um pouquinho mais de inflação e um pouquinho menos de crescimento. Em termos globais ou para os Estados Unidos? Isso? Depende da intensidade, né? Se você colocar 25% de tarifa em todos os países do mundo, é um choque gigantesco no mundo inteiro, que aí vai afetar todos os países. Por exemplo, você pega o Canadá. Se o Canadá recebe 25% de tarifa em todos os produtos, a gente está falando de uma contração do PIB de 2 pontos percentuais. Essa é a estimativa. Tá? Para o Canadá é muito importante isso. Entendeu? Para os Estados Unidos vai sofrer, mas menos. Tá? Mas a relação é essa, né? Você vai ter um pouco mais de inflação, um pouco menos de crescimento. Se você olhar em 2018 e 2019, a inflação foi pequena mesmo, foi mais focada nos produtos que foram taxados, sei lá, máquina de lavar roupa, essas coisas aumentaram. Mas o crescimento caiu um pouquinho, mas não foi nada muito dramático. O mercado tem medo da intensidade, né? É a cauda da distribuição. Né? Fala, olha, se ele fizer uma coisa muito agressiva, vai ser problemático. Mas eu acho que hoje as pessoas estão achando que não vai ter essa coisa agressiva. Tá no cenário, mas assim, eu acho que não vai ter essa agressividade toda. Tá, então a gente está falando de uma medida que tem um impacto negativo em crescimento e um impacto positivo, ou de intensidade de aumento de magnitude ali em inflação. Por outro lado, você tem algumas medidas internas que, como você bem colocou lá no início, dado toda essa proximidade com o mercado empresarial, cada vez acho que faz mais sentido se esperar, que são cortes de impostos, né, para empresas, que naturalmente tem um efeito, talvez, de aumento de crescimento, né, você pelo menos estimula o mercado doméstico, só que também pode ter algum efeito de inflação. Então, é esperado na somatória dos dois fatores você ter talvez uma neutralidade do impacto de crescimento, só que com certeza uma inflação mais alta? Tá, supondo que tem aumento de tarifa e você renova o corte de impostos, né? Acho primeiro bom, né? Provavelmente não vai ter um novo corte, simplesmente os impostos que estão programados para subir não vão subir. Você vai manter o status quo, eu acho que esse é um ponto também importante. Se você tiver, vamos dizer, algum tipo de estímulo fiscal com um corte com aumento de tarifas, sim, o impacto inflacionário é maior. Você tem um aumento da demanda ao mesmo tempo que a oferta de alguns produtos diminui. Sim, aconteceria. Uma coisa que eu acredito que seja mais impactante para o mercado americano não é nem tarifa, eu acho que é controle migratório. Esse, para mim, talvez tenha um impacto maior, né? Porque as medidas que ele anunciou agora são medidas realmente duras contra a imigração ilegal, de deportação. Eu acho que no primeiro momento você acaba naturalmente exagerando, então você vai fechar as fronteiras de uma maneira um pouco mais dura, depois no futuro suaviza, mas quando você olha a estatística, né, o crescimento populacional americano já vem caindo por demografia, e o que sustentava o crescimento são realmente os imigrantes, né? E se você corta esse canal de crescimento, você tem um impacto importante de demanda e de oferta, tá? Eu acho que nos últimos 2 anos foi muito importante a imigração. Eu entendo o ponto do Trump, da imigração ilegal. Acho que ele até diz, eu quero imigrante legalizado, não ilegalizado. Acho que é justo esse tipo de pensamento. Mas a forma como vai ser feita, do estilo para tudo, eu acho que tem um risco na oferta de trabalho. Tá? Então, quando eu olho assim, conjuntura, me parece que a taxa de desemprego vai ser mais baixa do que o Fed estima hoje. Tá? E daí isso pode ter algumas implicações para como ele vai tocar a política monetária.
Tá, mas esse para mim é até mais importante que tarifa. Isso aí pode jogar o desemprego para baixo, pegar alguns setores importantes de frente, construção civil, agricultura, né, hospitalidade, hotel, e daí você tem alguns aumentos de preço assim que repercutem na inflação. E daí vamos ver como o Fed vai se comportar, né? Assim, quando tem aumento de tarifa, eu gostei muito dessa análise que foi feita, dependendo da intensidade, o Banco Central americano pode ver isso como um aumento de imposto indireto, que vai e depois passa, então ele não faz nada, entendeu? Agora, quando você tira a oferta de trabalho de maneira permanente, e aquilo pressiona salário para cima, aquilo tem repercussões mais importantes sobre inflação do que esse choque de inflação de um ano que depois passa. E beleza, então, a gente está chegando num cenário cada vez mais claro de que a inflação vai continuar a ser um problema, e a gente viu o Fed mais recentemente tomando um pouco de cautela, né, nas suas últimas decisões. Até então, o movimento de corte vinha acontecendo, os dados começaram a ficar um pouco mais preocupantes, pararam, e eu escuto até uma outra pessoa no mercado supondo a possibilidade de um ajuste para cima. Como que fica a partir da constituição do novo governo Trump e esse cenário atual? Não, acho que esse é um risco importante para 25. Lá no WHG a gente levantou esse como um risco para esse ano. Inflação resiliente, né? Acho que o último dado de inflação salvou um pouco a pele dessa tese, porque veio um dado mais tranquilo. Acho que o mercado respirou bem, foi até um catalisador para essa melhora recente. Mas eu acho que é um risco, sim, especialmente por esse contexto da imigração que eu falei, é um deles. Uma economia que está relativamente aquecida. E antes do último dado de inflação, quando você pega o mercado de opções, ele chegou a projetar, o mercado de opções, né, colocava 47% de probabilidade de alta esse ano. Era mais provável uma alta do que 2 cortes. Chegou a esse ponto, né? Daí quando veio o dado de inflação mais fraco, daí o mercado recuou um pouco na tese. Não é um absurdo pensar, mas eu acho que é uma barra ainda alta para acontecer, tá? Quando você faz continha, assim, por exemplo, qual que é o cenário que o Fed realmente tem que subir? Eu acho que a gente tem que ter um começo de ano de inflação em que ela basicamente não cede. Então ela está rodando 2,80 e ela continua 2,80 com 3 até meio do ano, e a atividade começa a acelerar e o desemprego a cair muito. Aí eu acho que é um cenário que o Fed ficaria mais preocupado. Se a gente tem um cenário que a inflação continua caindo gradativamente, eu acho que o Fed fica confortável, ele não sobe. Daí ele pode simplesmente parar de cortar e falar, olha, não dá, vou esperar, tá indo tudo bem, não corta, eu acho que vai cortar talvez só em junho, ou talvez nem em junho, tá? Mas subir, eu acho que a gente tem que ter uma surpresa de inflação, assim, quase parecida com a do ano passado, assim, em termos de surpresa de mercado, entendeu? O mercado falou, uau, ano passado foi, né? A inflação foi muito acima, e o mercado falou, o que está acontecendo? Acho que a gente teria que ter quase um repeteco nesse 2025 para o Fed parar. Né? E como que fica, a partir de tudo isso, a preocupação em relação à condição fiscal dos Estados Unidos? A gente tem muita essa discussão aqui no Brasil, mas lá fora cada vez mais pessoas estão se atentando a isso também, né? Dado esse novo governo Trump e essa dúvida que já estava circulando no mercado ainda no ano passado, é para se ficar um pouco mais preocupado? É uma boa pergunta. Eu acho que a resposta é meio mista. Se você olhar o problema, tá bem claro o problema. É o problema dos Estados Unidos, como de vários países do mundo. É um problema de aumento de despesa com gastos associados à piora demográfica. Aposentadorias, as pessoas se aposentam, né? Mais pessoas envelhecem e também gastam mais com saúde. Os Estados Unidos é exatamente essa representação. Né? Mas tem na França, vai ter no Brasil, vai ter na Inglaterra, vai ter no mundo inteiro. Esse shift demográfico que a gente já ouve há muito tempo, eu acho que está começando a virar realidade, né? Você tem que endereçar esses problemas. E para você resolver, é endereçar isso. O governo americano vai endereçar esse problema? Aparentemente não. Trump já falou que não vai mexer nesses tipos de benefício. Esse é o grande problema. Então ele vai tentar uma alternativa, que é basicamente tentar essa questão lá do Elon Musk de fazer uma reforma ou uma avaliação, tornar o governo mais eficiente. Eu acho que essa é a melhor expressão. Né? Tem muito gasto que acontece, e esse gasto às vezes ele é mal feito, e se a gente olhar na lupa, a gente vai conseguir fazer uma economia de recursos. Né? Guardando um paralelo para o Brasil, é meio que o pente fino aqui, que às vezes a gente gosta de... Né, a gente ouve na imprensa, eu ouvi bastante ano passado. É um pouco dessa questão do pente fino que ele quer fazer. Daí tem uma super dúvida sobre a capacidade de fazer isso ou não. Acho que no mercado, na média, não acredita muito nisso. Né? A economia é muito pequena. Eu acho que alguma economia vai conseguir resolver.
Mas eu acho que vai só empurrar um pouquinho o problema para frente, entendeu? Eu acho que não vai solucionar essa dinâmica. Eu acho que em algum momento isso vai ter que ser endereçado. Acho que não vai ser nessa administração. O que eu me reconforto um pouco é que todos os membros do governo, eles se preocupam com o tamanho do déficit. O déficit é alto, não pode ser assim. O Scott Bessent falou isso, o Musk falou isso, o Trump fala isso. Todo mundo é preocupado com o tamanho do déficit. Eles querem uma forma diferente de resolver, né? Assim, vai resolver de maneira profunda? Não. Mas pode empurrar um pouquinho o problema para frente? Pode. Então eu não acho que nesse momento o fiscal americano vai ser um problema. Não me parece. Pode ser daqui 3 anos que se torne, mas eu acho que nesse momento o mercado vai dar o benefício da dúvida. Boa. E aí, assim, já a gente entra para ativos, né? Você já falou um pouquinho sobre Bolsa Americana, acho que realmente é importante. Mas antes da gente entrar nessa temática, eu queria falar um pouco sobre as relações geopolíticas, né? Trump é muito duro com várias questões, eu acho que as tarifas é uma demonstração disso no campo econômico, afetando outros países e com tantos conflitos rolando, né? Muita gente, dentro daquele ponto que o Lázaro trouxe no início, entre ruído e realidade, né? Muita gente se preocupa com os ruídos gerados por ele, mas ao mesmo tempo, fato é que as guerras já estavam aí, muitas delas começaram durante o governo Biden, que é exatamente entre um governo e outro do Trump, né? Qual que é a sua expectativa a respeito dessa frente, que fez bastante barulho no mercado, principalmente ali em 2022, com todos os impactos em commodities, né? Essa foi uma discussão boa lá na empresa, no WHG. Assim, quando você olha no big picture, a avaliação é que o geopolítico é bem mais instável agora. Você tem uma mudança grande de regime vindo nos Estados Unidos, os Estados Unidos querendo ajustar algumas pontas soltas, né? Os Estados Unidos olhando mais para dentro do que para fora. Tem muita gente que é preocupado com esse mundo, acha que vai ser um mundo mais que vai chacoalhar, a gente vai ter mais notícias geopolíticas que vão afetar mercados. Tá? Por outro lado, você pode ter uma melhora no cenário que afetou mercados no passado recente, que são esses conflitos. Então, por exemplo, você tem esse cessar-fogo entre Hamas e Israel, que pode durar 40 dias, depois volta, não sei, mas pode ser que melhore um pouco. Né? Você pode ter também uma melhora da relação Rússia com Ucrânia, também num cessar-fogo. Então talvez esses conflitos que geraram muita repercussão de preço, talvez acalmem agora. Tá? Significa que a guerra vai estar resolvida? Não. De novo, o cessar-fogo no Oriente Médio parece que é transitório. Os especialistas na Europa falam, talvez tenha mesmo um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas que vai servir para a Rússia só se reequipar, para que daqui a 1, 2 anos ela volte a atacar a Ucrânia. Então é realmente um cessar-fogo momentâneo, mas para o horizonte de mercado, a gente está falando de 6 meses, 1 ano, talvez seja um ano nesse aspecto um pouco mais tranquilo. Então, por exemplo, para ativo europeu pode ser muito bom. Tá, você tem um cessar-fogo, você tem uma troca de comando na Alemanha, e daí as tarifas na Europa são um pouco mais amenas, a Europa tem muito para dar. Tá, eu acho que tem esse aspecto. Então acho que a gente está com um pouco essa cabeça quase meio que construir como um fator positivo, acalmar um pouco esses conflitos regionais. E você já começou a abordar um pouco dessa história dos ativos, né? Eu queria falar aqui, começar pelo menos a conversa por meio de alguns que impactam a vida da maioria das pessoas, não só da galera do mercado, digamos assim, né? Primeiro que vem na tua cabeça. Doleta. É isso. Então, você come dólar? Não como dólar, cara. Você não come dólar? Na verdade, isso é uma discussão interessantíssima, porque teve uma galera, acho que comentou nos vídeos do Stock Pickers isso, né? Tipo, eu não como dólar, parem de falar isso. E aí eu tava assistindo uma apresentação do time de economia da XP, os nossos economistas ali, eles cobrem vários pontos separados da economia, e a gente tava vendo uma apresentação no detalhe sobre inflação. E aí, ele abrindo os preços, assim, né, explodidos da inflação, e aí abriu o boi gordo. E aí o gráfico tava subindo, assim, né, bem bicado pra cima. E aí eu lembro que um dos clientes que tava na mesa virou e perguntou, pô, mas por quê, né? O boi come dólar? O boi come dólar. Falou, não, cara, porque é bem simples, o dólar tá mais caro. Sim. O produtor prefere exportar do que vender no mercado interno, e o preço sobe. Então sim, você come dólar sim, porque o boi gordo, o preço é em dólar, o milho é em dólar, o soja é em dólar, o café é em dólar. Então no final você come dólar sim. Você come dólar, né? Esse é o resumo da história. Então dólar é importante. Dólar é importante. Dito isso, você adora, né? Se diverte. Com esse cenário todo que você traçou aqui, explicou um pouco mais do que é Estados Unidos com Trump agora. Como
tá a perspectiva da WHG para o câmbio? E o que eu acho legal de falar disso com você é que até hoje o melhor gráfico de câmbio, na minha opinião, quem fez foram vocês, que mostram justamente quanto do preço do dólar vem de variável interna e o quanto vem de externa, né? Então, até se você puder fazer um pouco desse exercício aqui com a gente, seria interessante. Eu retuitei no meu Twitter. Eu sempre retuito também esse gráfico. Eu achei muito bom. Legal. Parabéns também pro Danilo Passos, que trabalha lá comigo, que foi lá e fez a conta bonitinho mandou bem. Atualiza. Bem, a história é longa, então, dado que a gente tem que falar desse gráfico. Olhando de fora para dentro, tá? Eu acho que uma coisa com o Trump a perspectiva para o dólar, eu acho que ainda é de dólar forte, tá? Por mais que o governo fale que, o governo americano diga que eu gostaria de um dólar mais fraco, é difícil de ele conseguir essa meta, tá? Porque tem que pensar que os Estados Unidos hoje é quase uma das únicas alternativas de investimento no mundo, uma concentração gigante, uma economia muito sólida, né? Eu acho que esse é o cenário de 25 também. Eu acho que todo ano o economista fala, não, fragilidades, riscos. Não, esse 25 é a economia americana forte, é sólida, né? Eu acho que é onde as pessoas querem, às vezes, colocar a sua poupança. E tem um aspecto importante dos Estados Unidos, que são um país que tem juro, que a gente também acha que não vai cair muito, pode até subir, a gente não acha que sobe, mas vai ficar perto de 4%, então tem um carrego legal, né, em moeda forte. E se você quer brincar de investir em inteligência artificial, você tem que comprar dólar. Porque você vai ter que comprar ação de empresa americana. Você quer surfar essa tese, que é uma baita tese, vai ser uma mega tese, já é, você tem que ter dólar. Tá? Então isso acaba de sustentar a moeda num patamar alto. Então acho que a moeda é cara? Você pega taxa de câmbio real efetiva, que é uma métrica para você avaliar o valor do dólar no mundo contra as outras moedas, tem essa estatística que o Fed calcula desde 73. Ela está no segundo maior nível da história, só perde para 85. Então ela é uma moeda cara? Mas tem motivo, porque ela está, né, praticamente o único, de novo, né, um país com uma fonte de atração de poupança global por tudo isso que a gente está falando. Então acho que tem que levar em consideração. Tá? Na margem o dólar está perdendo um pouquinho de força? Tá. Por quê? Porque essa questão das tarifas ficou um pouco mais para o segundo semestre. O mercado tinha medo de que hoje já teria 20% de tarifa na China. Pô, parece que vai ser pouco para depois. Daí o mercado, então relax, tira o preço, lá na frente a gente conversa de novo. Mas é uma tendência de queda do dólar por causa disso? Não parece. Eu acho que o dólar ainda é uma variável relativamente, vai ficar caro ainda. Então, talvez tenha uma boa oportunidade agora para quem quer ter dólar, se escorregar muito a taxa de câmbio, por que não? Então, essa é a parte internacional que a gente vai conviver. No doméstico, a gente viu uma deterioração grande, né, do real ano passado, exatamente pela questão doméstica. Né? Se eu não me engano, nessa nossa conta, os fatores externos geravam um dólar real fair aproximado de 5,10, acho que em março do ano passado. Ele fechou o ano em 5,40, subiu 30 centavos. Então 30 centavos foi só o cenário internacional. Foi a valorização do dólar traduzido aqui para a nossa cotação, para ter uma ideia. O resto da cotação chegou a 6,30, mas vamos supor, foi 6,10 mais ou menos, né, no final do ano, 6,20, foi tudo desconfiança ou riscos associados à economia brasileira. Então teve, acho que então 2/3 Brasil, 1/3 internacional. Então se você olhar para frente, eu acho que o internacional continua lá pressionando, né, colocando a taxa de câmbio para cima, né, não vai aliviar muito, não esperaria isso, e a gente tem uma lição de casa para fazer. Se a nossa lição de casa for bacana, você tem muito prêmio de risco para comprimir. Se a lição de casa não for bem feita, ou vai continuar com esse prêmio de risco, onde está, deixando o câmbio perto de 6, ou pode até piorar. Então é assim que a gente gosta de pensar a taxa de câmbio. Né? Então lá fora é forte, aqui depende muito da gente fazer uma política econômica boa. Em cima disso, tem um tema que, até para te perguntar se isso não é estrutural, porque eu fico com esse questionamento. É meio que impressionante se observar a soberania americana. Parece que está abrindo uma boca de jacaré que os outros países não vão conseguir buscar. Pelo menos a perspectiva que eu tenho, assim, olhando os números e vendo o comportamento dos outros países ex-Estados Unidos, você fica meio assim, cara... Como que é o nome daquele negócio que o Zé Rocha fala? Pax Americana. Esse negócio... Não, porque é meio assustador, assim, realmente é uma boca de jacaré que tá abrindo, os outros países não parecem conseguir buscar, e aí quando a gente começa a escutar aqui, por exemplo, a gente fez um episódio sobre ações internacionais aqui também, né, no Onde Investir, e foi comentado sobre a geração de receita das empresas
das big techs, né, americanas, das grandes empresas de tecnologia do mundo, e 60% já não é dos Estados Unidos, né? Já vem de fora. Sim. Então, assim, o que essas empresas no limite estão fazendo? Estão comendo receita do mundo todo. E estão apertando as empresas locais de outros países, né? Então, isso não é estrutural? Será que a gente não vai ver estruturalmente esse dólar mais forte? É difícil ver isso mudar? A gente tem um pouco dessa tese, a gente acredita um pouco nisso sim. Claro que tem oscilações de curto prazo, um Fed mais dovish, uma tarifa que era esperada muito agressiva e não é, o mercado tem posicionamento, tem tudo isso que justifica, né? Mas se você pensa no horizonte mais longo, a gente tem essa cabeça de dólar forte mesmo por um tempo maior, né? Exatamente por essa questão das empresas de tecnologia, né? Elas estão dominando o mercado, elas já dominaram o mercado, só tem um outro país que consegue rivalizar nesse aspecto, que é a China, mas a China, eu acho que depois das medidas que o Xi Jinping tomou em 2021, ela retrocedeu nesse negócio, mas a penetração global das empresas de tecnologia hoje é tão grande, e só eles jogam esse jogo praticamente, não tem uma empresa europeia grande que você fala, nossa, isso aqui não tem, né? Então, para você, de novo, participar desse jogo, você tem que ter dólar, né? E tem essa questão das receitas que voltam para os Estados Unidos, etc., também é dólar. Então acho que é isso que gera essa demanda meio cativa pela moeda americana, tá? Eu acho que você ainda está meio longe de ver o problema fiscal, as pessoas não querem mais dólares porque isso aqui é um risco, porque você tem... É diferente da Europa, né? A Europa, o que a França está criando de diferente para atrair investimento na França ou Inglaterra? Eles estão lá só com a parte negativa. Os Estados Unidos têm um ponto positivo enorme, tá? E por isso que justifica a moeda onde está. Acho que AI é um play, assim, é muito importante. Eu acho que esse excepcionalismo dos Estados Unidos está dizendo, acho que tem tudo para continuar. A gente não está vendo uma reversão tão cedo disso. Você falou também que essa agenda pró-business, né, pró-negócio do governo americano, um produto disso é justamente o S&P, a Bolsa Americana. Lucas Biocchini, nosso amigo, né? Toda vez que eu falo, eu não aguento mais o bear market, ele me corrige e fala, bear market onde? Só aqui, lá fora tá bombando. Deve estar ganhando dinheiro a rodo ele também. Ele só investe lá fora, aquele filho da mãe, né? Caramba. Mas ele fica relembrando, sempre me corrigindo. Então, bear market aqui e lá bombando. É verdade. Isso. A gente viu, inclusive, o mercado local, os próprios investidores erraram muito isso, porque sempre vem aquela narrativa de o S&P tá caro, o S&P tá caro, o S&P tá caro, todo mundo tem. O Brasil tá barato. Todos os investidores têm, a alocação tá over, tá muito forte, o técnico é ruim e continua subindo. Então eu queria saber um pouco sobre essa visão de vocês em relação a esse produto da agenda pró-negócio. Será que a gente vai continuar vendo realmente a bolsa se fortalecendo assim como o dólar? Certo, vou tentar, não é exatamente a minha praia, mas vou tentar passar um pouco aqui do que eu ouço lá. A gente trabalha, o HG tem um fundo que é especialista, focado, né, em equities, lá, trazer um pouco aqui do que eu ouço do Andrew, né, que a gente fala lá no overview. Eu acho que tem um certo, ainda, somos construtivos com bolsa, vamos falar assim. A gente não acredita que o valuation seja caro, ele é um valuation que também não é mais barato. Ele já foi barato em 21, 22, 23. Hoje você olha por vários recortes, né? Basicamente o S&P está mais ou menos no fair value. Quando você olha o S&P 500, você fala, pô, mas o PE hoje é mais alto do que na média do passado. Tá caro. Só que a composição do S&P mudou muito. Hoje tem muito mais tech no S&P do que no passado. E o PE das empresas de tech ele é naturalmente mais alto. Então ele contamina quando você compara lá com o passado. Daí você olha só a Mag 7, o PE é mais ou menos parecido com a média normal. E daí você tira a Mag 7 e vê o resto do S&P, também está mais ou menos aí sim na média normal. Então, cuidado ao ver o PE do S&P, que tem que olhar a composição, que mudou. Então, mas de novo, não é bolha, coisa assim, a gente realmente não acredita nisso. A gente acha que as empresas americanas são muito melhor geridas hoje do que no passado, então elas têm um retorno sobre o equity muito maior, tá? Então elas geram valor mesmo para o acionista, tá? Eu acho que continuam fazendo isso, uma economia que cresce, uma economia que é dinâmica, uma economia que inova. Então, só ver a Netflix ontem foi um bom exemplo, né? Teve uma época que a Netflix estava mal, etc, eles se reinventaram, agora foi para essa questão de esporte e, deram uma tacada fantástica, né? A empresa está voando aí em termos de resultado e valorização das ações. Então, isso que é legal dos Estados Unidos, essa capacidade de reinventar, né? Na hora que você acha que Meta também, né? Pô, Meta tá indo mal, fez aquele metaverso, foi ruim, a empresa já era. Cara, rapidinho o cara já cortou, já virou a empresa de ponta cabeça, a empresa começou a gerar resultado de novo. Então isso que é legal de estar participando, né? E quando você olha a outra parte da S&P, que não tem nada a ver com tech,
tem um certo otimismo também, exatamente por essa agenda pro-business, né, de desregulamentação. Então você pega o setor de financial, o setor de energia, são setores que podem se beneficiar bastante dessa nova agenda e gerar resultados muito bons. Então acho que tem uma história ainda bacana para colher esses frutos, tá? Mas de novo, não é mais uma barbada, mas não significa que vai ter um retorno à média, tá? Eu acho que então a gente ainda é construtivo com Bolsa Americana, sim. Você falou de bancos, o Andrew falou com a gente na Expert, lembra que a gente fez um vídeo para redes que o Olavo sugeriu? E aí eu perguntava sobre setores e ele falou de bancos naquela época. Ninguém estava falando, agora todo mundo está falando que bancos é incrível, o seu site todo soltando relatório. Então, bem legal. Mas outra questão aqui só para terminar, você comentou um pouco da questão da inflação, que obviamente deriva nos juros, falou um pouquinho também de Fed, mas eu queria trazer um pouco mais essa conversa porque um dos riscos que quase ninguém falava era justamente a possibilidade do Fed subir juros, né? Dada essa pressão inflacionária que talvez fosse aparecer. Eu lembro até que eu vi alguém do Point 72 falando isso também. E até lembro que na época os poucos que comentavam falavam, cara, se isso acontecer para o Brasil vai ser catastrófico. Então eu queria saber, Fenólio, sobre juros nos Estados Unidos. Esse risco inflacionário pode apertar mesmo as coisas igual você comentou para o Fed e aí a gente vê esse juros subindo. Como é que está essa leitura para esse risco e se seria no primeiro semestre, segundo? Como é que vocês estão lendo isso? Tá, uma forma de pensar, que a gente ficou pensativo a respeito do tema, né? Falou, pode subir ou não pode subir? Como é que a gente desenha o cenário para isso? Uma das formas foi fazer uma analogia, eu gosto de fazer analogia histórica porque ajuda a gente a pensar, tá? Pensar nos anos 90. Nos anos 90 o Fed fez um caminho muito parecido com o passado recente. O Fed subiu muito os juros em 1994, surpreendeu muito o mercado, jogou o juros a 5,5 também, se eu não me engano. Ele parou, ele cortou os juros um pouco, ele parou, ele subiu os juros nos anos 90. Ele subiu, ele parou, ele cortou, ele subiu de novo, ele fez assim, ele deu uns zigue-zagues importantes na época. E daí a gente foi estudar um pouco por quê, né? Porque tem algumas semelhanças dos anos 90 com hoje. Além dessa postura, teve uma inflação, teve o Fed fazendo esse movimento forte de juros, um corte de segurança, e era um momento de excepcionalismo dos Estados Unidos. Era o surgimento da internet, entre 95 e 2000, que teve até aí sim a bolha da Nasdaq lá, teve uma bolha lá, culminou com a recessão americana de 2002. Agora a gente tem o AI, né, que empurra a economia dos Estados Unidos para cima, naquela época tinha internet, e todos os outros países do mundo estavam lascados, né? Então a gente fez esse paralelo. Daí a gente pensou, bem, naquela época o Fed ficou com juro alto e ele realmente afetou muito as outras economias, né? Gerou uma crise em cadeia, que lá tinha um problema de contas externas, todo mundo tinha câmbio fixo, e daí todo mundo tinha câmbio fixo, o dólar subindo, as economias não aguentaram, não tinha reserva. Daí começou com o México em 94, com a Ásia em 97, a Rússia em 98, Brasil em 99, Argentina em 2000. Foi assim um strike que os Estados Unidos, né, cometeu no resto do mundo. Então quando a gente pensa, se subir juro agora, pode gerar esse strike? De certa forma a gente acha que tem esse risco sim. Não pelo mesmo canal, porque o setor externo hoje dos países é muito mais sob controle, câmbio é flutuante, mas daí você gera um câmbio meio mais depreciado, e para mim o maior canal é o seguinte, se o juro americano é alto por muito tempo, ou é mais alto ainda do que a gente está vendo, significa que é o higher for longer, isso significa que os países e as empresas que são muito alavancadas, elas vão passar por problema, porque elas vão ter que se refinanciar a uma taxa de juros cada vez mais alta, tá? E aí vai chegar um momento que a capacidade financeira, né, o seu free cash flow vai embora, não tem como pagar uma dívida tão alta. As empresas muito alavancadas, sem geração de caixa, podem ter problema. Países muito alavancados, como o Brasil, se financiando a taxa de juros de 15%, 16%, uma hora o mercado vai pensar, olha, não dá. Então, imagine se o Fed tenha que subir de novo, voltar para 5,5%, né? Daí a gente está vendo que 15% de Selic, né, vai, sei lá, para quanto? 17%? Aí vai ser muito complicado para o Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante de risco, especialmente para o mundo emergente. Agora, por que o Fed subiu nos anos 90, né? Foi inflação? Não. A inflação só caiu. O que aconteceu nos anos 90 para o Fed subir os juros? A taxa de desemprego caiu muito. A taxa de desemprego caiu demais, ficou bem abaixo do nível neutro que eles achavam na época, e o Greenspan tinha medo de aquilo gerasse inflação. Então ele foi subindo de maneira preventiva. Se você olhar hoje, assim, inflação mais ou menos na meta,
olhando para frente, o desemprego está ok, mas se essas variáveis começarem a se desequilibrar muito, seja por causa de imigração e o desemprego afunda, seja porque a tarifa foi forte, o mercado de trabalho ficou apertado, a economia está muito aquecida e a inflação volta a subir, não dá para descartar por completo. Não dá para descartar. E daí é o playbook dos anos 90 perfeitamente. Tá? Então é isso que a gente está olhando, né? Quanto que a imigração bate no mercado de trabalho, quanto que vai apertar o mercado de trabalho. Se a gente passar mais ileso, eu acho que o Fed no mínimo não sobe, não corta, fica onde está. Tá? E daí para a gente é melhor. Se subir, eu acho que vai ser complicado a situação aqui no Brasil. Bom, você já deu o gancho então para o próximo tema. Qual Brasil. é o próximo tema? Brasil. Você narrou bem, assim, acho que esse talvez seja o risco no mapa ali que pode ser um dos mais graves para o Brasil, que já está tão depreciado do ponto de vista de ativos financeiros, mas que pode acabar sofrendo ainda mais com essa situação, fora as derivadas econômicas. Mas a gente falou bastante de Estados Unidos até aqui, a gente destrinchou o cenário, esse novo momento do país com a posse do Donald Trump. Então, vocês como uma casa global que olham para o mundo todo, como que fica a visão para o Brasil dentro desse contexto, com a principal economia do mundo mudando essa direção? Eu acho que dificulta a nossa vida, né? Porque é um ambiente internacional mais duro para todas as economias, para o México, para o Brasil, para a Argentina, para a Europa, para todo mundo fica mais difícil. E os canais de transmissão são basicamente o dólar, que é um dólar mais forte, então as outras moedas são mais fracas, isso gera pressão inflacionária. Então países que têm problemas de inflação como o Brasil acabam sendo afetados, a gente vai estar sentindo na pele já isso, né? Não só os índices de preço oficiais estão subindo, como acho que todo mundo sentiu na rua aí no dia a dia que algumas coisas já subiram de preço, né? Você sente na carne. Então acho que essa é a primeira restrição. E a segunda é do juro mais alto, né? Imagina algumas empresas aqui no Brasil que se financiaram há 2, 3 anos a CDI+, né, confiando que o CDI ia ser 8, 10, e agora o CDI é 15 com mais 2, ele pode sofrer mesmo, né, perdas irreparáveis. Né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente fazer uma política econômica austera no Brasil, né, para a gente tirar um pouco dessa pressão, né, o Estado diminuir de tamanho, as contas públicas serem mais endereçadas, o mercado ter uma perspectiva de que o endividamento público vai diminuir, ou pelo menos se estabilizar, e daí as taxas de juros caem porque o prêmio de risco do Brasil caiu. Daí você dá um alívio para essas empresas, dá um alívio para o próprio governo, e a gente consegue passar por esse momento mais difícil internacionalmente sem ter nenhuma crise. Agora, a gente está indo por esse caminho? Não parece que está indo. Né? Eu acho que o Brasil sofreu, o mercado confiou muito de que o governo faria medidas fiscais mais responsáveis ao longo dos últimos 6 meses, até novembro. Daí as medidas que vieram frustraram, claramente. E ali foi uma mudança de chave no Brasil, né? Você teve o vibe shift foi ali em novembro pra gente, né? Ali naquela foi forte. Foi Puta vibe shift forte. Nossa. Bad vibe, né? Bad vibe. Mudou bem ali. Né? Ali o mercado falou, poxa, realmente a sinalização que o governo passa é, a gente não vai fazer o ajuste necessário para estabilizar a dinâmica da dívida pública. Não vai vir esse ajuste. Porque conforme o tempo passa, é menos provável que isso aconteça, porque, de certa forma, o ajuste ele é um pouco mais penoso, né? Para a economia, desacelera, alguns setores são afetados, por isso que na economia política você faz isso no início de mandato, não no final. Como ele mudou a ordem da economia política, ele começou fazendo muito estímulo, aí não dá muito para voltar atrás, né? Então a lógica agora é tipo, pelo menos não vai ter muito ajuste, ninguém espera isso. Se vier uma surpresa positiva, ninguém espera isso. Então a gente vai meio que trabalhar um pouco nesse limite de risco. Né? Agora a inflação está subindo, acho que ano passado o governo passou meio incólume nisso. Né? A sensação térmica para a população ainda é boa. O desemprego é baixo, o salário está subindo, a inflação mais ou menos sob controle, tudo bem. Acho que a gente vira 2025 com a inflação já começando a incomodar. A inflação de alimento, que é super importante, começa a incomodar. E aí a gente vai ver qual que é a ração, o que vai ser feito para combater isso. E daí pode começar a pegar impopularidade, daí começam medidas um pouco mais diferentes para tentar controlar, que só vão talvez aumentando o desequilíbrio, e a gente vai tentando, né, são 2 anos até o mercado ter uma perspectiva do que vai ser 2027. Mesmo que esse governo consiga uma reeleição, você pode pensar que, tudo bem, em 27 vai se arrumar a casa, porque é um novo governo, uma nova administração, assim, né, uma V4, mas que vê que precisa fazer, daí não tem um horizonte eleitoral, início de mandato, vamos tentar arrumar a casa. Esse é um cenário que você pode desenhar positivo. Mesmo que isso aconteça,
Você tem mais 2 anos para chegar lá. Mesmo que o mercado fale, olha, esse governo vai ter uma alternância de poder, né? Eu acho que o mercado tá louquinho para pular nessa tese. Então, assim, tá, give me a reason para pular e falar, a partir de amanhã o mercado vai operar uma alternância de governo. A gente ainda tem quase 24 meses, né? Tem muita coisa para acontecer. É difícil o mercado meio que não olhar para nada dos próximos 24 meses e pensar só em 27, né? E mesmo que faça isso, o desequilíbrio que vai ser gerado até lá é tão grande que em que situação o próximo presidente vai ter para corrigir essas distorções, né? Então é uma situação meio delicada, assim. Eu acho que o Brasil ainda passa por uma situação delicada. Começar como, assim, né? Honestamente... Você esperava alguma coisa diferente? Então, eu gostaria de ouvir isso, não, mas Cara, é impossível esperar uma coisa diferente disso. Posso fazer um comentário até sobre isso? Você fez o Onde Investir, você estava praticamente em todos os painéis, se não todos, né? 1/3 deles. Alguém não falou sobre diversificação global? Não. O enfoque foi só em Estados Unidos, assim, de oportunidade. Brasil, todo mundo descrente. Todos os gestores que eu tenho conversado, gestores e gestoras, todo mundo falando de diversificação global. Eu falei até com o Andrew. O Andrew, naquela altura, cara, eu perguntei pra ele, falando, assim, Estados Unidos. Não tem como. Brasil... Assim, o que vai acontecer no fim do dia é... Você precisa virar cotista da WHG para se proteger. Mas assim, o ambiente... Ajuda. O ambiente tá tão ruim que também qualquer sopro menos pior pode fazer né, ter uma descompreensão, talvez, um pouquinho na bolsa. A gente viu 119 para 123. Nada, né, às vezes. Só que agora, você esperar que seja algo estrutural... O foda é investir dinheiro pensando assim, né? E se você investir dinheiro, você não tá pensando no mês seguinte, pelo menos não é o nosso caso, né? Então é difícil. Complicado. Mas... Vamos pro nosso novo quadro? Ou você tinha mais uma pergunta aí que você tava guardando? Pô, eu tenho uma última. Ah, tem? Por razões pessoais. Posso? Depois de uma introdução dessa pra pergunta, você me desarmou. Pode. Tô até curioso agora. Eu nem tava pensando em perguntar isso, é que eu lembrei Imaginei, agora. Eu conheço. E razões pessoais agora, eu vou quando você aproveitar solta do meu essa, privilégio quando de ele estar fala aqui. isso no podcast é porque veio do além a pergunta. Não, é porque ontem eu fiz um post lá no Twitter falando da belongaça. Perfeito. Que, por sinal, eu tenho uma quantidade que talvez é maior do que eu deveria ter. O que me leva a te perguntar o seguinte, Fenoli. Pô, quando você tem um título com vencimento em 60 anos, o negócio vence em 2084 e tá pagando... Eu tenho um pouquinho. E tava pagando ontem IPCA mais 7,48%. Credo. Por quanto tempo é sustentável o governo se refinanciar por uma taxa como essa antes que o mercado fale, cara, tá quebrando, assim, tipo, não dá mais? É difícil precisar o timing, mas eu acho que a gente tá um pouco nessa vibe. Tá? Quando a gente conversa com o cliente, poucos têm essa demanda por títulos mais longos. Quando no passado os papos eram sempre esse, né? Vamos comprar uma B50, né? Alongar. Hoje é difícil, as pessoas querem encurtar. Elas não estão mais com esse apetite. Tá? Então acho que já tem essa sensação de, olha, do jeito que tá, vai dar ruim alguma hora. Eu não quero ter esse papel. Tá? Então é difícil precisar o time, às vezes a crise vem rapidamente, quando você menos espera, né? A gente viu dezembro o movimento de ativo como ele acontece, é uma correria muito grande, mas eu acho que hoje já tem um pouco desse mal-estar, assim, ninguém está afim de ficar comprando B muito longo, especialmente pessoa física, né? Talvez fundo de pensão tente entrar ainda, mas não vale o risco, né? Não vale o risco. Mas assim, eu digo, tipo, como sustentável assim, porque às vezes é necessário que, até na nossa vida pessoal, a água bate na bunda pra gente se mexer, né? Você acha que o que precisaria acontecer, ou assim, claro, o timing você acabou de dizer que não é fácil de encontrar, mas qual seria o mecanismo em que o governo talvez sentiria que é necessário alguma medida de ajuste mais expressiva? Algo parecido com o que apareceu ali em dezembro, né? Que a gente viu o dólar explodindo. É através do dólar? É a inflação de fato comendo solta? O que você acha que talvez seja necessário para que algum ajuste maior seja realizado? Olha, o dólar, o mercado confiou muito nessa variável. Ele chegou a sinalizar em agosto isso, né? Quando o dólar bateu 5,70, começou aquela história, não, vamos fazer algum tipo de contenção de gasto, né? Daí o mercado confiou muito nessa tese. Daí essa tese se frustrou, o câmbio foi a 6,30, e qual foi a reação do governo? Foi botar a culpa em alguém.
né? Então, não foi... Ali já poderia ter sido um sinal de, pô, foi insuficiente, vamos corrigir. Não foi isso, né? E hoje, quando você vai para Brasília e conversa com as pessoas, não tem para esse apetite, para essa correção. Então, a gente gosta de usar muito uma expressão do estrategista do Bank of America, no Michael Harnett. O Andrew adora essa expressão. Ele fala, o mercado para de panicar quando os governos panicam. Né? É a tradução meio assim, literal do inglês. E eu não acho que esse governo panicou já, entendeu? Quando ele fica buscando culpados, ou, né, tipo, esse é um problema da Faria Lima, etc., ou é o Roberto Campos, ele ainda não entendeu a dimensão do problema, né? No dia que ele panicar, aí você fala, agora vai mudar. Só que o calendário eleitoral não sei se vai ser suficiente para fazer esse movimento agora, entendeu? Então você vai tentar empurrar esse negócio o máximo que der, e eu acho que esse é o risco que a gente corre. Stop loss. Garoto! Chegou, tão explicando para vocês o que é o stop loss, o nosso novo quadro de fechamento do Stock Pickers. Ele é um jogo. O jogo funciona da seguinte maneira: a gente monta 3 perguntas capciosas, a gente se esforça para ser o mais malvado possível. É uma tarefa difícil. A gente está encontrando um grande desafio nesse não é algo bloco, que a gente gosta de fazer, porque a gente só entrevista gente muito inteligente e eles sempre conseguem, né? Dar aquela saidinha pela tangente e tal. A gente vai tentar enquadrar todos os convidados e convidadas do Stock Pickers a partir de agora em 3 perguntas capciosas, e ela tem direito de pular só uma. Sim. Ou seja, ela pode não responder apenas uma. Ela pode responder as 3, aí a escolha dela, mas se ela não quiser responder, ela só pode escolher uma para não. É isso, bora pra cima. Eu tô empolgado, eu acho que... Você tá empolgado? Vai ser legal. Tá bom, eu vou começar aqui então com uma das mais capciosas de todas. Pergunta número 1. A gente viu em muitas cartas, fora as declarações inúmeras aqui no Stock Pickers de gestores e gestoras, economistas, falando sobre a situação do Brasil, que é uma situação ruim, e inclusive culpando o governo diretamente sobre essa situação ruim do Brasil. Sim. Então a minha pergunta é bem direta, Fernando Fenório. Dá para investir no Brasil sendo governado pelo Lula? Eu acho que, vamos lá, a resposta é o seguinte: você pode investir, mas tem que... Qual a proporção do seu patrimônio nesse ativo? Esse é o ponto, né? Porque o brasileiro, e é normal, porque o brasileiro tem um home bias gigantesco, mas o brasileiro tem, sei lá, 80%, 90% da sua poupança no Brasil, ou até mais. Só que o Brasil é um país volátil por natureza, não é só nessa administração, teve outras também, que tivemos muitas crises, e a gente está aqui nessa montanha-russa, né? Eu acho que talvez o que a gente tenta passar na WHG, eu acho que o mercado está começando também a entrar nessa tendência, por que eu vou ter boa parte da minha poupança alocada num dos ativos de maior volatilidade? Não, você pode ter Brasil até, mas você tem pouco, você tem menos, você tem uma duration menor. Você pode ter uma personalidade. Fala assim, acho que eu vou ter um pouquinho dessa B60, porque vai que, enfim, o mercado melhore. Não dá para negar que preço no Brasil está barato, né? Se tiver uma melhora, você pode ganhar muito dinheiro com o Brasil. Daí você pode falar, não tenho nada de Brasil, perdi esse rally. Então tem um pouco, não precisa ter tudo, né? Eu acho que governos assim que estão mais... O governo Lula, mas a gente teve com a Dilma, etc. Até o Bolsonaro em 2021, quando ele estourou o teto, muita gente perdeu dinheiro, tá? Não é... ali também teve uma repercussão ruim. Eu acho que a gente tem que aprender a alocar dinheiro em Brasil na proporção da volatilidade que ele traz. Que aspa, hein? É uma boa resposta. É uma boa resposta. Esse trecho final eu gostei bastante. Pergunta número 2. Você vai fazer a última, tá? Que é a que você desenhou. Tá bom. Tá bom? Pergunta número 2. Quando a gente olha para os relatórios de alocação fora do Brasil, olhando para a indústria de fundos fora do Brasil, a gente observa uma concentração muito maior em estratégias como, por exemplo, Equity Long Short, que é exatamente o fundo que vocês têm lá na WHG, que é o long bias deles, como se fosse um long short. E a gente vê essa concentração e pouquinho dinheiro, 4%,
e em macro discricionário, por exemplo, que é o gestor de fundo multimercado aqui do Brasil, a maior parte deles tem esse tipo de veículo. Né? Deixando claro aqui para ficar mais transparente. Quando a gente vem para o Brasil, inverte. A maior parte do dinheiro está nesses fundos macro e a menor parte do recurso está nesses outros veículos. E também, aqui no Brasil, a gente tem muito veículo, muito fundo dedicado a investir só no Brasil. Todo o patrimônio do fundo aqui no Brasil, que ele acabou de falar que é um ativo volátil, tinha que ver o quanto você coloca. Tem um monte de fundo que coloca só dinheiro aqui e por mandato só pode investir no Brasil. Então eu queria te perguntar, Fernando Fenoli, faz sentido essa proporção da indústria e ter tantos produtos que não investem nada lá fora e só investem aqui no Brasil? Assim, tem que pensar de onde elas vieram, né? Eu acho que o Brasil sempre teve um home bias grande e sempre teve uma cultura de renda fixa. Então as indústrias de multimercado e etc. surgiram muito nessa esteira para se aproveitar desse juro alto, mais um extra de investimentos em outros ativos, né? Porque assim nós somos, né? Os Estados Unidos é uma indústria muito mais profunda, muito mais avançada e sempre foi a poupança do americano sempre foi em bolsa, né? Renda fixa é menos, né? Os Estados Unidos teve uma queda secular de juros que começou nos anos 80, então não era uma alternativa muito viável, você tinha que ir para a bolsa. Então as condições macro empurraram o investidor americano mais para a bolsa e os instrumentos. Aqui não, a condição macro te empurrou para a renda fixa e para não ficar só parado na renda fixa tem os fundos multimercados que conseguem te extrair mais resultado, né? E tudo foi muito bem durante muito tempo, né? Eu até acho que existe uma certa injustiça, porque eles foram muito bem em 22, ou até 22 foram muito bem. Eu lembro que na época, os fundos multimercado brasileiros foram aqueles que melhor capturaram a alta da Treasury, né? Foram fantásticos. Depois 23 teve um erro, foram muito negativos com o Lula no primeiro momento, achavam que ia ter recessão nos Estados Unidos, venderam o S&P, não pegaram o AR por trás. Acontece, erros acontecem, né? Não significa que esses times são incompetentes, não são, né? Os caras são brilhantes. Então, simplesmente erros acontecem, né? Então, acho que eles têm um certo, assim, eles viraram meio que a genie do mercado, como se todo mundo fosse burro. Eles não são, muito pelo contrário, tá? Agora, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma modernização, né? Talvez esse movimento dos fundos que perderam resultado, né, e viram como lá fora está indo bem, fala, será que a gente não tem que dar um passo extra? Aqui está mal, lá está bem, vamos modernizar, vamos investir mais lá fora, vamos trazer para o brasileiro um pouco do retorno lá fora aqui para dentro. Eu acho que é uma transformação. Eu acho que os grandes caras, os grandes fundos vão passar por isso e vão ir bem. Eu acho que tem casas aqui no Brasil que já estão fazendo essa transformação, já estão indo bem, né? Então, não acho que não dá para demonizar, assim. Eu acho que quem ficar só em Brasil pode se dar mal. Ou tem alguns fundos que têm só mandato de Brasil que o gringo quer, né? Tem gringo que só investe no Brasil para investir em fundos dedicados ao Brasil. Então é importante ter esse cara, né, para atender o gringo. É que realmente o cenário macro do Brasil é muito ruim. A gente está num barco que está meio à deriva, vamos dizer assim, né? Então eles sofrem, não tem muito para onde correr. Henrique, eu tentei pegar o cara, não consegui, velho. Vai aí com a sua. Eu vou fazer uma pergunta que eu não gostaria de ter que fazer. Vou me sentir até um pouco mal, mas vou ter que fazer uma pergunta muito séria. Porque você é economista? Eu sou economista, quer dizer, eu sou formado em economia. Senão a Corecon manda mais uma carta me cobrando dinheiro em casa. Isso não é piada. Fenoli, pergunta séria. Ao longo dos últimos anos, os economistas erram projeções com uma certa frequência. Todo começo de ano é PIB para baixo, vem o PIB para cima, inflação. Por que o investidor deve ouvir a opinião do economista a respeito do ano no começo dele? Pois é, talvez não deva, né? Eu acho que esse é um bom exemplo. Eu acho que o ano passado, né, a visão consensual era uma Selic de 1 dígito para o final de 2024. E a gente colhendo uma reversão, uma Selic de 12 e indo para 16, né? Tipo, uma mudança dramática. Eu acho que o que precisa avaliar é que o economista e ninguém de mercado tem bola de cristal. E uma coisa que a gente tem que ter humildade é que a vida e a economia é muito dinâmica. É muito dinâmica. Então, a gente está olhando o cenário de hoje, do dia 22 de janeiro. Daqui a 3 meses pode ter outros eventos, ou encadeamento de eventos que vai levando a gente para um lado ou para o outro. Isso vai mudando o cenário, né? É muito difícil você cravar o final do ano. Tá? É muito difícil, eu acho. Mas ele te dá um norte. Falar, hoje me parece que o vento está soprando para esse lado. Mas ele pode soprar para o outro no meio do caminho.
né? Então, eu acho que tem que ter esse programa de reavaliação constante. E aí eu acho que o papel do economista é ajudar a entender o que está acontecendo, tá? Quais são os drivers. A economia é uma ciência, então tem coisas que funcionam e não funcionam, algumas decisões de política que dão errado e dão certo. A gente tem mais ou menos uma visão de onde está indo, entendeu? Eu acho que o economista entra para explicar e tentar dar um norte. Mas os eventos que vão acontecendo em cadeia, eles vão mudando a direção. E daí você tem que ir mudando meio junto, né? Então talvez acreditar não é piamente no economista, também é um erro. Não é porque ele é, vamos dizer assim, incompetente. É basicamente porque acreditar piamente nele numa projeção não faz sentido. E que nem você acreditar no comentarista de futebol antes do jogo começar. O jogo é de um cara expulso, o outro time faz um gol contra, ou sai um gol no início da partida. Muda, daí você vai, né, avaliando o cenário assim. Perfeito. Boa resposta. Não conseguimos pegar ele, né? Não, vamos treinar mais para esse quadro. Se vocês tiverem sugestões de perguntas também para o Stop Loss, não se esqueçam. Manda aqui nos comentários, por favor. Ajuda a gente a tentar enquadrar a galera, né? É isso. Porque tá difícil. Tá difícil. Fenólio, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Prazer, eu que agradeço. Essa muito legal. Reestreia. É isso, uma pessoa Formatinho de alto nível. novo. Não esqueça de deixar o comentário se gostou ou não desse novo formato. Vale comentar também. Não se esqueça que o Stock Pickers é uma produção Infomoney. Sem dúvida. Sem dúvida é ótimo pra isso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.